Bom dia. Hebreus 12. Livro, Carta aos Hebreus, capítulo 12. Eu sempre faço questão de lembrar que nós não sabemos quem escreveu Hebreus, Carta aos Hebreus. Sabemos que não foi Paulo nem nenhum outro. Uns tentam falar que poderia ser Barnabé ou outro qualquer, não sabemos. Pode ser qualquer um daqueles outros que foram apóstolos de Jesus, ou mesmo outra. Qualquer afirmação dizendo que sabe, que é isso, aquilo, é simplesmente especulação. Não sabemos e ninguém sabe. Mas o importante para nós não é quem escreveu, não, quem foi usado para escrever, não. O importante para nós não é Paulo, não é João, não é Pedro, não é Tiago, que foram usados para escrever, mas sim o Senhor. Porque todos estes que foram usados para escrever, quem escreveu mesmo, o autor é o Senhor. Foram guiados pelo Espírito Santo para escrever. Por isso que é a palavra de Deus, por isso que é o Evangelho de Jesus Cristo. Eles foram somente usados para escrever isso. Da mesma forma que homens de Deus, hoje ainda são usados por Deus para levar uma mensagem. Fala, mas aquela mensagem é bonita. Ele, não é ele. É o Senhor. Ah, não, o pastor falou alguma coisa que parece que sabia que estava acontecendo comigo. Não sei nada, mas o Senhor sabe. Ah, essa palavra foi para mim, mas é o Senhor. Então, da mesma forma, é a Bíblia. Para você ter uma base, por exemplo, desde o Antigo Testamento, a Bíblia foi escrita ali, por várias pessoas, vários homens. E todos eles viveram, a maioria viveram, por exemplo, centenas de anos diferentes um do outro, lugares totalmente diferentes, não conheceram, às vezes nem ouviram falar. Mas pode ver que se complementava, os escritos deles se complementam. Porque atrás de tudo está o Senhor, é Deus. Então, a própria preocupação não é os homens que escreveram, mas sim aquele realmente foi o autor, que é o Senhor. Muito bem. Hebreus 12 diz assim: portanto, também nós consideramos que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, quando ele está falando aqui, nós estamos cercados de tão grande nuvem de testemunhos, deixa eu explicar uma outra coisa. Eu já falei isso. A Bíblia ela não era dividida, por exemplo, em capítulos e versículos. Então, para as pessoas lerem, por exemplo, a maioria teria uma certa dificuldade para entender. Então, exatamente para tentar amenizar, depois de muito tempo eles pesquisarem, um francês conseguiu a dividir em capítulos. Passado novamente muito, e eles continuavam ainda, estava ainda muito difícil, passado-se muitos anos, aí um outro francês que a dividiu em versículos, aí ficou capítulos e versículos, que hoje nós temos este entendimento. Por que eu estou explicando isso? Porque para vocês entenderem, porque às vezes você termina um capítulo, já começa a partir dali, quer entender. Mas às vezes não, filho, volta atrás. Nós procuramos sempre ler o contexto. Então aqui quando ele está dizendo aqui no início, portanto também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, ele está dizendo da seguinte forma, porque agora no capítulo 11, ele tinha explicado sobre o sentido da fé.
Então ele tinha dado exemplos de muitos. Ele tinha citado Abraão, ele tinha citado Noé, ele tinha citado Moisés, Isaac, todos aqueles que viveram pela fé, praticaram a fé. Então são vários e vários testemunhos. Então ele vem lá desde o capítulo 11 que ele está explicando sobre a fé e sobre todos esses testemunhos de pessoas, né, que viveram pela fé, agiram pela fé. E agora, então, ele fala para nós, olha, que estamos rodeados tão grande nuvem de testemunhos, que nós vemos, como diz, está no capítulo 11, então nós queremos, desembaracemos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corremos com a perseverança corrida que nos está proposta. Então nós sabemos tudo isso que nos está proposto, o que é? A salvação é vida, vida é abundância, viver eternamente. Existe uma promessa para nós. Eu vejo as pessoas falando, não, eu quero logo ir para o céu, que lá tem ruas de ouro. Então essas pessoas ainda estão muito preocupadas com as ruas de ouro, ainda são carnais. Porque a proposta para nós não é questão porque é rua de ouro, nada não, mas é um lugar que você vai estar ao lado do Senhor. Você vai estar vivendo com o Senhor. Você vai estar no paraíso onde não tem necessidade mais de luz elétrica, não tem necessidade do sol, estrela, não tem nada disso. O Senhor é a luz ali. Ali não tem dia nem noite, tudo é o Senhor. Não, lá ninguém sente cansaço, tristeza, dor, sofrimento. Lá ninguém chora, lá ninguém vai ter lembranças. Ah, pastor, nem lembrança não. Porque você vai analisar lembranças é algo que traz sofrimento, traz dor. Ninguém casa, ninguém dá em casamento, não tem namoro, não tem nada disso. É viver para adorar o Senhor, viver 100% em paz. Não existe absolutamente nada que tire a paz. Isso por quanto tempo viveremos? Por toda a eternidade. Isso aqueles que alcançarem a salvação em Cristo Jesus. Então, como é que nós temos que fazer? Desembaraçar, como ele está falando. Nós temos que desembaraçar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Nós temos que abandonar todo o erro, nós temos que abandonar todo o pecado, nós temos que abandonar toda a rebeldia à palavra de Deus. Nós temos que aprender a viver exatamente no Evangelho. Ah, pastor, mas eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo. Não, se a palavra de Deus diz que não pode, não faça. Ah, mas eu vou descansar nas misericórdias. Não descansa nas misericórdias dele, não, que você vai para o inferno. Porque ele já te deu entendimento para você fazer o que é certo. Agora você com essa desculpa de descansar nas misericórdias, não, filho. É necessário você mudar, você agir de acordo com a palavra dele. Porque eu vejo muitas pessoas que estão ainda presas ali no pecado e não querem abandonar. São comprometidas com este mundo, com as coisas do mundo. Eu já tive a situação de pessoas falar, não, pastor, eu não quero... Eu vivo com a mulher, mas eu não quero casar com ela porque se eu for casar eu vou perder a pensão da minha ex-mulher. Então ele prefere o pecado, ele prefere viver na fornicação do que fazer a vontade de Deus. De maneira clara, consciente, ele está negando a Cristo. Outras pessoas falam, igual a semana passada mesmo, conversando com um, ele trabalha, porque eu trabalho com meu pai também, além de ele ter outro emprego, mas num depósito de bebida, um distribuidor de bebida, vendendo cerveja, pinga, cachaça. Eu disse, mas vem cá, você bebe? Eu disse, não. Eu falei, mas você vê, ele tá errado, como é que você é cristão? Você disse que é cristão, tá vendendo bebida alcoólica. Ah, mas é que eu tenho que ajudar meu pai, não tem outro jeito, eu tenho que estar trabalhando ali. Você escolheu o caminho errado. Eu falei, tá, meu filho, então você segue seu caminho, que Deus te abençoe lá, eu não tenho condição de te ajudar. Eu não posso, porque ele não quer. Por isso que eu falei, é necessário nós desembaraçarmos. Nós temos que correr com perseverança, perseverar na corrida que nos está proposta. Qual que é a corrida? É a corrida de santidade em direção ao Senhor. Essa corrida que nos está proposta. Nós temos que caminhar, lutar, peregrinar em direção ao Senhor. Não importa as lutas, não importa as batalhas, não importa o sofrimento que estejam passando aqui.
Abandonei-os para cá. Ah, não, pastor. Se eu fizer isso, eu vou perder meu emprego, não vou ter, não interessa. Eu sou do Senhor, eu confio no Senhor, Ele deve abrir uma outra porta de emprego para mim. Ah, eu vou perder a aposentadoria, a pensão do meu ex-marido, da minha ex-mulher. Que perca. O Senhor é Deus suficiente para nos manter. Nós temos que parar de preocupar tanto com coisas materiais e nos preocupar com espirituais. Eu já disse aqui, é muito passageiro. Qualquer momento nós estamos partindo. E aí? Para onde iremos? Depois não adianta arrependimento. Nós temos que olhar o quê? Fixamente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. O qual, por causa do júbilo, da alegria, da promessa que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus, ele tinha uma promessa. Nós temos promessa. Ele tinha uma promessa. Por causa disso, ele não se importou, ele veio em carne, ele sofreu muito mais que qualquer um de nós iremos sofrer. Ele padeceu mesmo. Ele foi preso. Primeiro foi perseguido, preso, humilhado, espancado, crucificado. E morreu na cruz. E em nenhum momento nós vimos ele falar, não, escuta, eu sou inocente. Ah, não, para. Ele não abriu a boca para se defender. Por isso que a Bíblia fala, ele foi o cordeiro mudo. Ele foi o cordeiro mudo. Esse é Jesus. Ele sabia o que ele tinha, com a proposta, o que Deus tinha prometido para ele. Ele suportou. Ah, pastor, ele era Deus, ele era, mas ele estava como um homem, como um ser humano. E ele sentia as mesmas dores que nós. Ele tinha as mesmas necessidades, a necessidade fisiológica. Ele tinha fome, tinha sede, tinha sono. Tinha tudo. Mas ele venceu. Por que ele venceu? Porque ele foi obediente. Ele foi obediente até a morte. E a morte de cruz. Mas ele venceu. Deus Pai o ressuscitou o terceiro dia. Deu lugar de mais alta honra. Hoje ele está sentado à direita de Deus Pai. Deu lugar de maior destaque. Hoje ele é o Senhor, tanto nos céus como na terra. Todos os joelhos tem que se dobrar diante dele. Não existe outro Senhor. Ele é o Senhor. Ah, mas por que ele alcançou tão alto posto, tão grandioso? Porque ele foi obediente. Obediente ao Pai, obediente até o final, até a morte. Agora, nós falamos que obedecer, mas não. Jesus começou o ministério dele sendo tentado de todas as formas pelo diabo. Tentações materiais nós vimos. O diabo fala, não, se tu é filho de Deus, ele dou isso, dou aquilo, pula daqui, faz isso, aquilo. Ele negou, não, todos os reis, ele não, ficou na palavra e foi obediente e venceu. Ah, ele era rico, rico nada, ele nasceu lá, o berço dele foi uma manjedoura. Jesus não tinha casa. Ele mesmo falou, olha, o filho do homem não tem onde encostar a cabeça, não. As raposas têm covis, as árvores do céu têm seus ninhos, as raposas covis, mas o filho do homem, ele não tem onde recostar a cabeça. Mas ele não passou fome, não. Deus o manteve, sustentou, mas nada, Deus foi real na vida dele. E ele, então, venceu. Então, se nós queremos ser vencedores, vamos desembaraçar do pecado. Porque tem um de nós sabe, tem conhecimento que está no erro, tem conhecimento que está no pecado. Mas mesmo assim, não, Deus vai entender, é o pensamento deles, é o que preferem falar. Deus vai compreender, ele sabe que eu preciso, não, ele não sabe. Não, Deus é amor, então, Deus é amor, mas é justiça, ele é juízo.
ele exige de nós obediência. A única maneira que nós temos de demonstrar o nosso amor para com ele é pela obediência. É somente desta maneira. Outro não há. Versículo 3 fala assim: refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Jesus sofreu tudo aqui de maneira inocente. Sofreu por mim, por vocês, por todos nós. Jesus foi chicoteado, humilhado, cuspido, escarrado, tudo por nossa causa. Um inocente ocupou o nosso lugar, nós que merecíamos isso. Mas o inocente ocupou o nosso lugar. E ele venceu. Por que ele venceu? Porque Deus tinha determinado, combinado com ele, que ele deveria passar por isso. Ele passou e venceu. Nós temos que passar por luta? Vamos passar, mas vamos vencer. Versículo 4 fala assim: ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. Nós não tivemos esta luta contra o pecado para derramar até o nosso próprio sangue. Mas se for preciso, nós temos que fazer isso. Jesus fez por nós. Tivemos que derramar o nosso sangue, tivemos que perder a nossa vida, mas vamos viver no Evangelho. Hoje eu fico admirado, eu glorifico a vida de alguns cristãos, de um cristão legítimo, verdadeiro, em alguns países distantes, em países onde é proibido falar em Deus, falar em Jesus, seguir a Jesus, ser cristão. Muitos deles, quando descobertos, são mortos. A opção deles: não, você pode viver. Só você negar Jesus. Eles não negam, eles preferem a morte. Isso você realmente é cristão, que não nega o Senhor. Agora, nós vivemos num país livre. Nós temos liberdade de estar falando sobre Jesus. Nas igrejas, nos templos, né? Templos denominacionais, nas praças públicas, na rua, nas casas, na televisão, nas mídias, em toda parte nós temos a liberdade de falarmos. Mas mesmo não existe perseguição quando o cristão vem por falar: não, sou perseguido. Não, isso é uma frescura, um mimimi. Não existe nada disso, tá? Nós realmente temos liberdade, mas nós negamos isso com nossos atos. As pessoas fazem questão, às vezes, no trabalho, para se manter no trabalho, de se misturar com os outros, então acaba negando Jesus, praticando os atos que os profanos praticam. Dizem que são crentes, mas eu vejo aí pessoas que dizem que são crentes, quando tem confraternização nas empresas, no trabalho, ir com os colegas, com a turma, para restaurante, bares, e não somente comer, mas participar ali bebendo, tomando cerveja, tomando vinho, e depois me fala que são crentes. Depois me vem falar comigo que são seguidores de Jesus. Eu vejo muitos que falam que são crentes, são cristãos, mas na hora qualquer aperto mentem, enganam, distorcem, negam o Senhor. Eu visto muito isso. Infelizmente, isso é negar Jesus. Agora, uma pessoa como essa alcançará a salvação? Claro que não. Nós temos que aprender a negar, não importa o quanto estejamos sofrendo, não importa se está doendo, não importa nada disso. O que importa é nós negarmos o pecado, não a Jesus. As pessoas estão negando a Jesus e aceitando, assumindo o pecado. Nós temos que negarmos o mundo e não a Jesus. As pessoas fazem o contrário. Versículo 5 dizia: estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos. Meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor, nem desanimes quando por ele és repreendido, pois o Senhor disciplina quem ama
e educa todo aquele a quem recebe como filho. Aí eu vejo algumas orações, as pessoas pegam qualquer coisinha, é uma gripe, é um resfriado, é porque foi mandado embora, porque perdeu o emprego, é porque qualquer enfermidade, é porque está com problema na família, com um problema qualquer que seja, já entra na hora, fica clamando a Deus, oh Deus, tira, muda, abre a porta, isso, fecha a porta, e aquela hora, e aquela coisa, insistência, querendo, exigindo, mas não para analisar, não para meditar na palavra de Deus, se aquilo não é a vontade do Senhor. Às vezes você, com esses tipos, você acha que é oração, você está indo diante de Deus para reclamar dele mesmo. Porque às vezes foi ele que colocou ali para corrigir. Tem várias maneiras que as coisas podem nos acontecer. Pode nos acontecer por nós estamos sendo disciplinados pelo Senhor. Pode estar acontecendo por nós estar sendo capacitados pelo Senhor, treinados pelo Senhor. Tem vários motivos. Quando foi que nós vimos Jesus reclamar? Não, eu sou inocente. Oh Deus, como é que eu estou sofrendo? O único momento que nós vimos quando Jesus clamou foi ali no jardim de Getsêmani. Ele prestes a ser preso. E ele orando ali, clamou a Deus. Falou, oh, Senhor, se for possível, se eu evitar que eu passe por esse momento. Mas independente disso, seja feita a sua vontade. Se for possível, se não for, seja feita a sua vontade. Isso porque ele já no desespero, a carne gritando ali, ele sabia o que ia acontecer daqui a pouco. A prisão, o sofrimento, as ofensas, a crucificação. Ele tinha conhecimento. Ele não tentou fugir nem nada, não. Só falou com Deus. Falou, Senhor, se for possível. Mas se não for, que seja feita a sua vontade. Agora nós não, ô Senhor, tira isso, tira aquilo, tira isso. Nós não aprendemos a confiar no Senhor. Nós não aprendemos ainda a nos entregarmos nas mãos do Senhor, a sermos dependentes dele. Abandonar o pecado não importa. Não, eu fizer isso para ajudar, não aconteça o que aconteceu, eu vou ficar na palavra, eu vou ficar no evangelho, eu não vou desanimar. Porque Deus pode estar me corrigindo. Deus pode estar me preparando. Deus pode estar nos capacitando. E todos nós, quando somos realmente chamados por Deus para esta ou aquela missão, nós somos disciplinados, nós somos ensinados, nós somos capacitados. Isso não só no início, não, várias e várias vezes. Eu, ao longo da minha vida, experimento isso constantemente. E eu sei que é o Senhor. E eu, em nenhum momento, eu vou diante dele em oração e falo, Senhor, não, muda essa situação. Senhor, não é justo eu passar por tanto aperto. Senhor, não é justo isso. Não, é negativo. Tudo é ele. Eu tenho que glorificar o nome dele em todo o tempo. É isso que eu tenho que fazer. Vem lutas, glória a Deus. Vem sofrimento, glória a Deus. O Senhor está vendo que eu tenho condições de vencer essas lutas. Então vamos aprender a parar de reclamar, a parar de ser bebês chorões. Só sabem reclamar, só sabem lamentar. E não esqueça que a palavra de Deus fala que as lamentações são contra o Senhor. Por que é contra ele? Porque tudo no mundo, tudo, absolutamente tudo, só acontece permissão ou vontade dele. Se algo está me acontecendo, eu vou reclamar com ele, eu estou reclamando dele. Eu estou reclamando de uma atitude, de uma decisão dele. Por isto, nós temos que parar de reclamar. Aquele povo que ele tirou do Egito, morreram. Quase todos, só escapando 2, porque, entre outras coisas, só viviam reclamando. Não, trouxe esse aqui para morrer de fome. Que saudade do Egito. Lá nós tínhamos cebola para comer, tínhamos alho, tinha isso. Reclamações, mais reclamações. Temos que aprender isso. Temos que parar de reclamar e saber, está acontecendo alguma coisa, glória a Deus, é para a honra e glória do Senhor. Versículo 7. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos.
Ora, qual filho que não passa pela correção do seu pai? Vê as dificuldades, vamos aceitar como disciplina. Ah, não, Deus está me disciplinando. Então eu vou buscar onde eu errei, onde eu estou errando, para mim não errar mais. Os nossos pais, quando nós éramos criança, quando nós errávamos, colocavam de castigo, apanhei muito. Hoje já não pode isso, aí nós estamos vendo uma geração que está, uma geração perdida, né? Mas na nossa época errava, era apanhada, bastava um olhar dos pais da nossa mãe, olhava e nós sabíamos, caramba, complicou a coisa. O que eu fui fazer? Né? Então já também na época existia palmatória e outras coisas. Então os pais educavam, ele fazia isso, era por raiva, por ódio? Não, ele fazia por amor. Ele queria que quando nós crescêssemos, nós fôssemos homens e mulheres decentes, homens e mulheres honradas, homens e mulheres realmente de caráter. Da mesma forma, Deus nos corrige. Quando estamos sofrendo uma correção, não estamos enfrentando a ira de Deus, não. Estamos enfrentando o amor de Deus. Porque Ele quer que nós sejamos salvos. Ele quer que nós sejamos filhos dele. Porque as pessoas falam, não, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Não. Filhos é aquele que obedece. Todo o restante, toda a humanidade, ela é imagem e semelhança, é feitura de Deus, é criatura de Deus. Filhos não. Filhos somente quando você realmente se entrega a Ele, você se coloca como filho, você vive como filho, você tem o amor por Ele como filho. Você demonstra o amor. E como é isso? Obediência. Tudo se resume em obedecer. Só assim. Então, Ele é o nosso Pai, tem correção, tem dificuldade, glória a Deus. Mas vamos parar de reclamar. É isso que nós não podemos fazer, nós temos que abandonar o pecado. Versículo 8. Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participante, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Ah, pastor, eu não entendo, rapaz, eu sirvo a Deus, estou vivendo na palavra de Deus, mas fulano ali vive assim, vive bem, ele pratica o erro, o pecado, mas a vida dele está uma maravilha. Não é filho de Deus. Não é filha de Deus. O lugar de destino dela é lugar eterno, lugar de sofrimento, é lugar de dor, é o inferno. Ah, você está sendo corrigido, então glória a Deus, para de reclamar, senão você também vai para o mesmo lugar que ela. Ah, por que fulano tem isso, tem aquilo? Ah, o casamento de fulano é uma beleza, nunca teve problema. Ah, o casamento de A, o B não tem, tá uma maravilha. O meu tive, eu estou passando por essa luta. Glória a Deus, luta de acordo com a palavra de Deus, para de reclamar. Luta, se posicione de maneira correta para que você possa não somente restaurar sua família e seu casamento, mas alcançar a salvação. Ter vida no Senhor, vida longa, vida eterna. Que eu já estou cansado de ouvir pessoas, não, fulano trata a esposa assim, assim, assado, e ela está lá, ela não abandona ele. Ah, o fulana trata o marido assim, assim, assado, e também da mesma forma. Porque eles não são filhos de Deus. Então já são destinados à ira. Agora você está passando por porque você é filho de Deus, você é filho de Deus. Ele está chamando você ao arrependimento, então glorifica Ele, se posiciona de maneira correta e para de reclamar. É abandonar o erro, é abandonar o pecado. Tudo que nos atrapalha tem que abandonar e que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. É isso que é necessário fazermos. Se está essa orientação, mas se está essa orientação da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam e nós o respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos.
Nossos pais nos corrigiam, nos batiam, nos disciplinavam, colocavam de castigo. Nós o respeitávamos muito mais. A Deus, aquele que vai nos dar vida. A vida está nele, com certeza. Aí você pode falar, mas tem muitos que não respeitam nem os pais. Não respeitaram, não respeitam os pais. Terreno. Já estão enfrentando a ira de Deus e vão enfrentar e vão sofrer, padecer por toda a eternidade. Porque obedecer, respeitar os pais é mandamento só. Também que não podemos esquecer que tem pais que não sabem educar os filhos. São negligentes, deixam os filhos fazer o que querem. Também, e os filhos aprontam, os pais aprontam. Então, ambos, tanto os filhos como os pais, esses sim estão sofrendo a ira de Deus. Versículo 10. Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem, para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. É por isso que nós somos corrigidos por Deus. Então vamos pensar direitinho, vamos analisar, vamos abandonar o erro, vamos abandonar o pecado e, fundamentalmente, vamos abandonar as reclamações. Eu li hoje o livro de Hebreus, capítulo 12. Eu li até o versículo 10. Todas as dúvidas esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.